Aula de desenho geométrico do 7º ano. Bom, definições e elementos de um triângulo. Então, vamos lá. Todo polígono de 3 lados chama-se triângulo. Então, temos aqui alguns polígonos de 3 lados. Bom, definição e elementos de um triângulo. Então, vamos lá. Elementos agora. Vértice, lados e ângulos internos. Então, vamos lá. Vértice A, B e C. Ou seja, os vértices são os pontos, tá? São os pontos. Então, aqui, A, B e C. Lados de um triângulo são os segmentos AB, BC e AC. AB, BC e AC. E os ângulos internos são quem está na frente do vértice A, ângulo A. Quem está na frente do vértice B, ângulo B. Na frente do ângulo do vértice C, ângulo C. Ok? Bom. Tipos de ângulos com relação... Tipos de triângulo com relação a lados. Triângulos, né? Que nós chamamos de equilátero. 3 lados congruentes ou iguais. Isósceles. 2 lados congruentes e um diferente. Ou 2 lados iguais e um diferente. Escaleno, 3 lados diferentes. Com relação a ângulos, nós temos retângulo. Triângulo retângulo é o triângulo que tem um ângulo reto. Acutângulo. Acutângulo é um triângulo que tem 3 ângulos agudos. Obtusângulo é o triângulo que possui um ângulo obtuso. Propriedade importante dos triângulos. Então, vamos lá. Triângulo equilátero. Bom, ele tem 3 propriedades importantes. Primeiro, os lados são congruentes, iguais. Segundo, ângulos agudos congruentes, ângulos agudos iguais. E esses valores são fixos. Ou seja, o triângulo equilátero ele tem 3 lados iguais e 3 ângulos iguais. E neste caso, os 3 ângulos eu sei o valor. 60 graus. Por que eu sei o valor? Por causa da propriedade de existência. A propriedade de existência diz o seguinte, que se eu somar os 3 ângulos internos de um triângulo, eu tenho 180 graus. Logo, para eu descobrir quanto vale esse ângulo, eu pego 180, divido por 3, porque são 3 ângulos congruentes. Então, eu pego 180 e divido por 3 e acho 60. Isso, foi dessa forma que foi achado. Porém, automaticamente, agora, quando eu falar em triângulo equilátero, automaticamente eu vou lembrar que triângulo equilátero são 3 lados congruentes ou 3 lados iguais. E se eu tenho 3 lados congruentes, eu tenho 3 ângulos congruentes também. Certo? E eu sei o valor dos ângulos, 60 graus cada um.
ok? Como eu tenho 3 ângulos agudos, né? Então eu também posso falar que o triângulo equilátero é um triângulo acutângulo. Logo, o triângulo equilátero, ele é um triângulo acutângulo. Certo? Então, ele é equilátero porque tem 3 lados congruentes e ele é acutângulo porque ele tem 3 ângulos congruentes. Ok? E não se esqueça, o ângulo é fixo, 60 graus. Tá bom? Ok? Então, triângulo equilátero, ele é equilátero porque tem 3 lados congruentes e ele é acutângulo porque ele tem 3 ângulos congruentes. Segunda propriedade importante, triângulo isósceles. Bom, o triângulo isósceles, ele é um triângulo que possui 2 lados congruentes e 2 ângulos agudos congruentes. Porém, a diferença do triângulo isósceles para o triângulo equilátero é que o triângulo equilátero eu sei o valor. Já o triângulo isósceles, a única certeza que eu tenho tenho 2 ângulos congruentes, mas eu não sei o valor dele. Para eu descobrir o valor, eu preciso que ele me dê um valor qualquer, ou aqui, para que eu possa descobrir. Por quê? A teoria da existência do triângulo é que se eu somar os 3 ângulos internos de um triângulo, é igual a 180 graus. Então, é uma teoria de existência, certo? Logo, né, o triângulo isósceles, ele tem 2 lados iguais, né? Se ele tem 2 lados iguais, ele tem 2 ângulos congruentes, ok? Tá? E lógico, um ângulo diferente e um lado diferente. E o triângulo isósceles também é acutângulo, porque, apesar de tudo, ele também tem 3 ângulos agudos. Mesmo os ângulos não sendo do mesmo tamanho, ele também tem 3 ângulos agudos. Ok? Triângulo escaleno. Bom, o triângulo escaleno, todo mundo sabe que ele é um triângulo que possui 3 lados diferentes e 3 ângulos diferentes, tá certo? Bom, neste caso específico, o triângulo escaleno, ele é um triângulo escaleno obtusângulo. Por quê? Porque ele tem um ângulo obtuso. Então, neste caso específico, o triângulo escaleno, ele é obtusângulo porque ele tem 3 ângulos diferentes e um ângulo é obtuso. Um desses ângulos é obtuso, ok? E ele é escaleno porque ele possui 3 lados diferentes, ok? Então tá aí. O triângulo retângulo. O triângulo retângulo, ele é considerado um triângulo retângulo porque ele possui um ângulo de 90 graus, né? E neste caso específico, ele tem 3 lados diferentes, tá certo? Mas ele é um triângulo retângulo porque ele tem um ângulo de 90 graus, tá?
ele tem um ângulo de 90 graus. Certo? Logo, tá? O triângulo retângulo, ele também tem outras situações, tá? Mas vamos primeiro nisso. Triângulo retângulo, ele é um triângulo retângulo porque ele tem um ângulo reto. Neste caso específico, ele tem 3 lados diferentes, tá? Se ele tem 3 lados diferentes, né? Bom, então vamos lá. Quais são os tipos de triângulo retângulo? Bom, então, triângulo retângulo, né? Tá? Tem outros casos. Então, vamos lá. Triângulo retângulo. Existe 2 tipos. Existe o triângulo retângulo isósceles e o triângulo retângulo escaleno. O triângulo retângulo isósceles, ele é isósceles porque tem 2 lados iguais e um diferente. Ele é retângulo porque tem um ângulo de 90 graus. O triângulo retângulo escaleno, ele é escaleno porque tem 3 lados diferentes. Ele é retângulo porque tem um ângulo de 90 graus. Ok? Então, o triângulo retângulo tem 2 tipos, tá? Ele tem o triângulo retângulo isósceles, né? Tá? E o triângulo retângulo escaleno. Bom, mas continuando sobre o triângulo retângulo. O triângulo retângulo escaleno, tá? Escaleno, ele tem 3 ângulos fixos. 3 ângulos fixos. Então, o triângulo retângulo escaleno sempre, vou falar mais uma vez, sempre esses ângulos vão ser deles. Quais são eles? O ângulo de 90 graus, o ângulo de 60 graus e o ângulo de 30. Então, todas as vezes que você desenhar um triângulo retângulo escaleno, tá? Retângulo porque tem um ângulo de 90 graus, escaleno porque tem 3 lados diferentes, tá? Ele possui 3 ângulos fixos, 90 graus, 60 graus e 30 graus, ok? E o triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele é um triângulo retângulo isósceles. Por quê? Porque ele tem um ângulo de 90 graus, ele é retângulo. Ele é isósceles porque ele tem 2 lados congruentes. Logo, ele também tem 3 ângulos fixos. 3 ângulos fixos. Quais são eles? 90 graus e 45 graus. Beleza? Então, esses ângulos vão mudar? Não. Pergunta de concurso ou de Enem: quais são os ângulos internos de um triângulo retângulo escaleno? 90 graus, 60 graus e 30 graus. Pergunta do outro, né? Quais são os ângulos de um triângulo retângulo isósceles? 90 graus, 45, 45. Ok? Tá? E lembre-se que o triângulo isósceles, se ele tem 2 lados iguais, ele tem 2 ângulos iguais. Então tá aqui, 45, 45. Beleza? Lembrando, esses ângulos são fixos,
triângulo, retângulo, escaleno, 90 graus, 60 graus, 30 graus. Triângulo, retângulo, isósceles, 90 graus, 45 graus, 45 graus. Sempre vai ser esses valores. Sempre. Propriedade importante. Bom, essa propriedade aqui é só uma curiosidade, tá? Por quê? Porque você vai acabar usando o que a professora vai explicar agora lá no 9º ano, tá? Ou no 8º ano, uma coisa assim, tá bom? Bom, um triângulo retângulo, seja ele escaleno ou isósceles, tanto faz, tá? Neste caso específico, ele é escaleno, tá? Então, neste caso específico, ele é escaleno. Ele tem alguns nomes. Então, os lados desse triângulo têm nome, tá? Neste caso, hipotenusa, cateto oposto, cateto adjacente. Bom, lembrando que a palavra oposto no desenho geométrico quer dizer à frente, tá? Certo? Bom, então eu vou dizer para você o seguinte, que este lado aqui, ó, o CB, tá? Ele chama-se hipotenusa porque ele está oposto ao ângulo de 90 graus. Ele está oposto ao ângulo de 90 graus. Ou seja, ele está na frente do ângulo de 90 graus. Por isso, chama-se hipotenusa. Então, todos os lados que estiver na frente do ângulo de 90 graus de um triângulo ou escaleno ou isósceles, chama-se hipotenusa. Ok? Depois, o lado que está na frente do ângulo alfa, tá? Chama-se cateto oposto. Cateto oposto. Oposto, frente. O ângulo que está na frente do lado, este lado chama-se oposto, tá? E o lado que está do lado do ângulo alfa, tá? Chama-se adjacente. Para quem não sabe, no desenho geométrico, adjacente, um do lado do outro, né? Adjacente, um do lado do outro. Então, o cateto, este lado aqui, chama-se cateto adjacente, porque ele está do lado do ângulo alfa. Ok? Beleza? Então, tá aí. Isso é uma curiosidade para vocês. Bom, agora, propriedade de definição de ângulo, de triângulo, ou seja, de existência, tá? Essas duas propriedades é a propriedade que a gente utiliza para provar a existência do ângulo, tá? Para provar a existência do ângulo. A soma dos ângulos internos do triângulo. Lembra? Quando eu somar os ângulos internos de um triângulo, né? A soma desses lados tem que ser 180 graus. Mas por que tem que ser 180 graus? Simples. Se eu pegar o meu triângulo e cortar ele, os pedaços do ângulo, ó, tá aqui. O mesmo triângulo, eu cortei ele aqui, ok? E juntar esses ângulos aqui, um do lado do outro. Ó, o beta, o alfa e o gama.
Observe, formou um ângulo raso a união desses três ângulos? Formou. Então, se formou um ângulo raso, isso significa que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, seja ele isósceles, escaleno, equilátero, retângulo, obtusângulo, losango e assim sucessivamente, todos os triângulos, o losango a professora falou de brincadeira, tá? Então, todos os tipos de triângulo, seja com relação a ângulo, seja com relação a lado, tá? A soma dos seus ângulos internos é 180 graus, porque quando eu coloco os ângulos um do lado do outro, forma um ângulo raso. E um ângulo raso é 180 graus. Então tá lá. A mais B mais C é igual a 180 graus. Ok? Bom, e a segunda propriedade de existência é: eu tenho que pegar um lado do meu triângulo, tá? E os outros dois. Para quê? Eu vou dizer o seguinte: se eu pegar a soma dos outros dois lados tem que ser menor do que A. Então, A tem que ser menor que a soma dos dois lados. Né? Se eu escolher o A, os outros dois lados, a soma de B mais C tem que ser maior que A. Se eu escolher o B, então a soma de A mais C tem que ser maior que B. Se eu escolher o C, a soma de A e B tem que ser maior que C. Então, por isso que eu coloquei A é menor que a soma de B mais C. Ou B é menor que a soma de A mais B. Ou C é menor do que A mais B. Tipo, vamos lá. Tenho aqui um triângulo cujas medidas é 16, 30 e 20. Então, eu vou escolher o 30. E eu quero que 30, né, seja menor que a soma de 20 mais 16, né? Então, 30 é menor que 36? Sim. Então, esse triângulo existe. Certo? Beleza? Logo, né, essa condição vai fechar o meu triângulo, tá? Se a soma do meu A, ou a soma de B mais C, for menor que o valor de A, com certeza o seu triângulo não vai fechar. Beleza? Tá? Então, lembrando que eu vou escolher um dos lados, eu escolhi 30, né? E os outros lados eu somei. Então, a soma dos outros dois lados tem que ser maior que o valor que eu escolhi, que o lado que eu escolhi. Ou seja, 30 é menor que 20 mais 16. Beleza? Então tá aí, turma. Essa é as duas condições de existência, tá? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula de desenho geométrico. Tchau, tchau, turma!